Se o teu problema já foi fazer zíper, como já foi o meu, não é nem que eu tive um problema de fazer zíper, eu só não queria fazer porque eu achava algo terrível. Apesar de ter sido criado em fábrica de costura, eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, nunca vou fazer isso. Mas vamos lá. Cá estou eu fazendo zíper já faz bastante tempo. A gente tem uma peça que tem esse sentido aqui, ó, onde a gente vai precisar colocar o zíper nesse formato. Pode ser aqui é uma mini mochila, pode ser uma mochila grande, pode ser uma bolsa, que tem esse sentido aqui. E que a gente vai colocar forro, como essa daqui tem, exatamente desse jeito. A gente não vai ter costura aqui dentro, ó, vai ter costura fora, igual idem aqui. Nesse caso aqui, é um TNT de forro, e eu não coloquei o acabamento como eu coloquei aqui, ó, que é o viésinho. E aqui é um nylon dublado, aquela esponjinha que vem com nylon, mas indiferente, pode ser tecido, com tecido, não importa. Aqui são mochilinhas no sintético, a gente também faz no tecido, essas duas aqui são o mesmo formato, ó, o mesmo modelo, só porque elas têm decoração diferente, que é a nossa mini M03 da apostila das minis, onde a gente tem 10 modelos, mas vamos lá, de mini mochilas, mini bolsas. O que eu fiz aqui? Eu peguei o molde do zíper e cortei uma vez no material externo. Vamos supor que fosse o amarelo. Então, cortei nesse sintético aqui. Risquei e cortei, inclusive risquei com lápis e cortei, deixando umas bordinhas ali. Vamos lá. Uma vez no material de fora, aí eu pego o material de fora e coloco em cima e corto um pouco maior o tecido que vai ser o nosso forro. Gente, eu tô vendo que está meio torto. Deixa eu ver aqui. Esses material que já vem matelaçado, que é esse caso aqui. Ah, mas vai dar certo, então tá. Como é que eu preciso cortar todo maior o material do forro? Não, eu preciso cortar só mais largo. Aqui, ó, vai ajudar a gente. Aqui pode ser igual. Pego, depois que eu cortei, o material de fora, que é esse daqui, e eu vou cortar o meio. Seria bom fazer isso na hora do corte? Indico não fazer isso na hora do corte. Na hora do corte, eu quero dizer fazer o molde duplo ali. Às vezes a gente vai cortar e corta um pouquinho maior, ou um outro. Mesma coisa o forro. Claro que se a gente vai fazendo em alta escala, a gente tem que pensar como é que vai ser isso. Mas aqui, gente, eu acredito que quem tá nesse vídeo aqui quer resolver a questão do zíper, então a gente ainda tem um caminho pela frente. Ó, lado avesso, acredito que tá de ver, lado avesso. Beleza. Então, nosso molde aqui do lado. Depois eu vou mostrar um que eu já fiz o vídeo sem forro. Esse aqui é com forro. Aí a gente tem um zíper, eu já vou deixar o tamanho que ele tá aqui. É um zíper em metro, número 6, e o cursorzinho dourado. Se ele não fosse, como ele já tá desse tamanho aqui, tá pegando aqui, a gente ia cortar um tamanho assim, um pouquinho maior. Eu até vou cortar um pouquinho maior assim, porque de repente vai confundir vocês no vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho maior, um tantinho assim, ó. Deu. Linha de costura normal, linha de tecido, na cor offzinha, ó, quase branca. Inclusive é a mesma que eu costurei essa peça aqui, mesma cor. E aqui eu só mudei a cor da linha, mas é linha de costura normal, também para aplicar isso aqui, essa letrinha. Aqui na máquina industrial a gente tem esse pezinho, que é o pezinho de máquina de zíper. Na doméstica o pezinho é um pouquinho diferente. Se estiver vendo esse vídeo agora aqui, me fala. Costura na doméstica, na industrial, sabe colocar zíper. Porque o zíper tem vários jeitos, né? Aqui no caso a gente tá falando de bolsa. E no caso aqui, com forro. Então vamos lá. Como existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, então aqui não tem problema, a gente vai pegar. A gente vai colocar o lado de fora somente, tá? Por partes, vamos lá. Então eu venho, coloco direito do meu tecido, jeito de colocar o zíper muito simples, com o direito, com os dentinhos. O que são os dentinhos? Esse aqui é o lado avesso, esse aqui é o lado direito. Se fosse um zíper pronto, que o cursor já estaria aqui, ó, tá? Mesma coisa, só que daí a gente tem que ir colocando o cursor para baixo na hora de costurar, só isso. E aqui a gente não tem um cursor. Então eu vou deixar uma margem aqui, porque essa minha parte aqui do tecido é muito estreita.
Deixar essa margem aqui, ó. Geralmente, se eu encostar ela desse lado aqui, nesse tamanho, tá? Só pra mini mochila esse caso. Se fosse peça maior, Marisa, encosta aqui, divide tua sobra aqui, se for o tamanho certo, deixa certinho. Mas encosta aqui e costura. Costura onde? Costura aqui mais pertinho do dente, vira e olha se te agrada. No caso aqui, a gente vai botar o tecido pra cá, ó, quase aqui desse lado, e vai costurar aqui, ó, quase, tá? Não é? E vai costurar aqui assim. Aí eu vou me ajeitar aqui embaixo da máquina. Lembrando que ele tem forro. Se não tivesse forro, a gente já estaria com uma parte costurada. Aí tem que ver do nosso jeito aí, ó. O que eu tô procurando ver aqui? Eu tô procurando ver se essa distância ficou ok. Se a distância não ficou ok, eu vou lá e entro mais onde eu acho que não entrei. Mas se ficou ok aqui, eu paro. E o dentinho tem que estar pra cima. Às vezes às vezes eu tô com a minha cabeça tão desligada que eu olho e o dente tá pra baixo. Quer dizer que tá errado? Então o dente tem que estar pra cá, porque esse é o nosso direito da peça. Exatamente assim, ó. Aí a gente vem e coloca a peça aqui assim, a outra. Não vou abrir esse zíper. Vamos ver se vai dar certo aí pra vocês. Que daí seria mais ou menos como se você estivesse fazendo com o zíper pronto. Daí o que acontece? Aqui eu vou deixar rente aqui, tem que cuidar para aqui também ficar, tá bom? Por quê? Porque os tecidos esticam até o sintético. Se foi aquela margem ali que eu deixei, retrocesso no começo, vamos até o final. Aqui, se eu tivesse o cursor, em algum momento eu ia passar o cursor para cá ou o cursor para cá. Porque eu tava com o zíper pronto, aquele zíper que já vem com o cursorzinho. Me fala, se estiver nesse ponto do vídeo, se estiver vendo, se tu usa zíper com cursor, mais fácil para ti encontrar, ou zíper sem cursor, quer dizer que é esse zíper metro. Ó, tá ok? Tá ok? Olha aqui, aqui já temos um zíper pronto. Pronto, tá? Nesse momento aqui o teu zíper tá pregado. Medo do zíper já acabou. O que eu faria aqui? Costura aqui, uma costurinha aqui em cima, onde ele vai ficar parado aqui, e deu. Se eu passo uma costura aqui e aqui, ele fica exatamente como esse daqui. Olha que bonito. O zíper não se mexe mais e eu boto o cursor. Só que eu não tenho forro. Parei aqui. Já tô com o zíper colocado. Cadê o medo? Cadê o medo? Foi embora. Só que aqui eu não abri, né? Num vídeo desse daqui que eu deixo depois aqui embaixo pra vocês. Aí eu abri e coloquei fiz com as partes abertas, tá? Às vezes a gente se ajeita mais de um jeito, às vezes mais de outro. Vamos lá. É porque assim fica tudo junto, né? Agora eu viro pra cá. E vou colocar o forro. Ai, mas agora eu já não entendo mais nada. Assim. Bora lá. Olha aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui, eu venho aqui no zíper, aqui embaixo, ó. Então, encosto o direito do meu tecido aqui. Mesma coisa que esse aqui tá encostado direito, ó. Tá vendo? Só encosta aqui. E cuido para esse tecido aqui, por isso que ele tem que ser maiorzinho, ficar desse tamanho aqui, ó. Só isso. Eu vou colocar aqui e vou passar uma costura. Por onde? Por esse lado aqui, ó. Ó, vamos ver se vai dar certo aí pra vocês. Ó. Por quê? Eu vou passar a mesma costura em cima do mesmo local. Mesma coisa. Só que embaixo tá o tecidinho ali, ó. Na verdade, eu não faço com o zíper junto assim, não. Eu tô fazendo aqui porque imaginando que ajuda vocês se o zíper de vocês for pronto. E de novo, em algum momento vocês têm que parar e colocar. Aí tu tens o zíper assim. Agora eu vou abrir esse zíper, tá, gente? Eu vou abrir porque de repente confunde vocês. Ó, tens esse zíper desse jeito. Então tá. Se eu tivesse aberto desde o começo, a gente teria um zíper desse jeito aqui. Olha só. Dentinho virado pro tecido. Agora eu só venho aqui e boto assim, ó. Direito com direito. Com esse direito aqui, ó. Ó, é isso. E passo uma costura. Aqui. Só tô escolhendo passar desse jeito aqui assim, ó. Por quê? Porque daí eu consigo ver a costura onde eu passei e passo exatamente em cima. Eu quero que sobre aqui, tá? Eu quero que sobre aqui.
Eu não vou mentir para vocês, esse forro já poderia ter sido colocado lá junto. Na hora que começou a colocar. Pronto. Eu olho aqui e faço isso aqui agora. Aí eu vejo direito aqui e o dentinho virado. Aqui eu tô vendo o dentinho, aqui eu não tô vendo o dentinho. Pronto, tá ótimo, perfeito. Já temos um zíper. Cadê o medo? Onde é que tá o medo? Se ele veio com a gente, ele já foi embora. Agora eu vou colocar o meu pezinho de silicone, mas pode ser um pezinho... Eu sei como ser super rápido. Dúvidas, cada vez que tiver algo, pode comentar que daí a gente consegue se ajeitar. Vamos lá. Então agora a gente não quer que a nossa costura embaixo apareça. A gente só vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui, o forrinho tá aqui. A gente passa o nosso dedinho aqui, assim, ó. Faz o dedinho assim, ó, tá vendo? O forrinho tá pra cá. A gente entra pela lateral, costurando. Quando chega numa largura, já vou mostrar, a gente vem passando nossa costura devagar e com essas duas mãos ajudando. Olha aqui, ó. Não é assim, ó. Máquina vai? Não, gente, não é assim. Máquina não vai não, tá? Eu tô ali, eu tô me certificando, chegou na lateral e saio fora. Ó. Já vamos pro outro. Como é que é? Não entendi direito. Pega aqui, segura o forrinho, bota pra cá, cuidado pra não forçar assim também, ó, segura aqui, passa o dedinho aqui em cima, ó, assim, bonitinho, ó, tá vendo? Passou o dedinho dele, já se ajeitou, ele já não tá, agora eu venho por aqui, lembrando que eu vou costurar em cima desse zíper, entro aqui na lateral, por que que eu tô juntando ali? Pra não ter que puxar pra cortar, e venho aqui. Minha máquina não tem corte automático, então o que acontece? Se a gente deixar a linha curtinha, ela... Ó. Toda vez que eu for fazer um acabamento, que é uma costura de acabamento, que é no caso esse aqui, a gente vai o máximo devagar que a gente puder, a não ser que a gente tenha total segurança. Pronto. Olha que bonito. Lindo e maravilhoso. Aqui o que que eu quero? Que o meu forro não tenha costura. Por quê? Porque é um jeito que a gente faz... Ó, agora eu passo bem a mão aqui, tá? É um jeito para que... Vamos supor que aqui o forro fosse preto, eu não queria que aparecesse a costura. Às vezes a gente vai costurar os dois assim, junto aqui, ó. Assim, a gente deixa sobrando isso daqui. Então, esse é um jeito. Mas dá de ter feito isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó, e ter passado a costura tudo junto. Então, agora eu vou passar uma costura fechando só essa boquinha aqui. E puxando ali o forrinho. Viu como ele é um pouquinho maior e ele quase não sobrou nada ali, ó. Ó, passou bem a mãozinha aqui, tá? Só fecha aqui para não dar trabalho. E não tem também, não é... Isso aqui não é opcional, tá? Tem que fechar mesmo. Agora a gente já tem um canal de zíper pronto. Inclusive, depois eu deixo o link para vocês aqui embaixo. Dessa peça toda aqui, dessa cor, mais uma mini mochila. Mão direita, mão esquerda. Mão esquerda eu cortei a minha sobrinha, por isso que eu tenho sobrinha. Tudo que eu fiz lá no começo tem um propósito aqui no final, não é em vão. Coloco o zíper, ele já entrou, às vezes ele tá engalhado ali, tem que cuidar. Ele entrou, eu boto. Se eu botei e ficou torto, no caso aqui não ficou, mas vou supor assim, ó. Botei, não sei o tanto, Marisa, não sei, ó, eu já sei que vai ficar torto, tá? Pelo tanto que eu botei. Aí eu vou e coloco, engato o outro. Aí eu puxo aqui. Ai, daí parece que já, né? A gente já... Aí eu olho aqui, tá torto. Tira. Tira. Ó, na verdade daqui, ó. Tá retinho aqui na minha mão, eu coloquei aqui. Quando chegou aqui, eu já vejo que já tem que entrar, ó. Porque tá retinho na minha mão. Aí eu largo aqui, engato aqui e seguro de novo. Eu vejo que aqui tá mais ou menos... A gente vai ter que treinar aí, ó. Entrou. Entrou, tá retinho. Vamos até o final. Às vezes acontece de um ficar reto, outro ficar torto. O que aconteceu? Que um cedeu. Tirei por quê? Abro só um pouquinho. Porque eu quero que fique no meio. Me fala, né? Se tu viu esse vídeo até aqui, guerreira, que às vezes a gente quer aprender, mas não vai até o final. Se tu quer esse mesmo zíper na máquina doméstica, esse mesmo zíper
de zíper pronto, que não é zíper metro, aquele que já vem com cursor. Ó, ficou assim, tá certinho. Aí, para não dizer que isso tá 100% certo, eu faço isso daqui. Aí agora sim, agora tá preparado para colocar na nossa mochila, que é esse formato aqui, que na verdade é esse molde aqui. Aí eu venho, ó, e vou, né, trabalhar essa mochila, colocar alças, colocar bordado, seja lá o que for que eu colocar, mas o meu zíper já tá pronto, essa é a minha parte do zíper, para colocar nessa mochila. Lembrando que a gente pode ter o zíper com forro e o zíper sem forro. Então, com forro e o zíper embutido. Marisa, tem outro jeito de fazer isso? Tem. Tem com forro e sem embutir. Seria um terceiro zíper desse. Então, a gente pode fazer isso aqui. É o jeito mais simples da face da terra. Onde não tem nada. Só vim com tecido e coloquei. Aqui eu vim e coloquei um forro e embuti. Mas eu posso também colocar o forro e não embutir. Eu acho que eu vou trazer essa terceira opção também para vocês, né? Com forro e sem embutido. Mas daí a gente pode trazer no tecido, que é o caso dessas peças aqui, ó. Elas são com forro e sem embutir, ó. A gente não tá vendo o zíper, mas ela tem forro. No caso aqui, até costura francesa que não tem viés. Mesmo caso essa daqui. Todas elas fazem parte da apostila das minis, ó. Elas não estão embutido, ó, e tem forrinho toda a peça, ó. Tem mais casos para mostrar? Tem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Então, a apostila das minis são 4 mochilas e 6 bolsas. Ó, aqui nem acabado tá, para mostrar como é vida real no ateliê. Tava botando viés e parei. Com forro, mesmo jeitinho que a gente fez, onde a gente não costura aqui. Só que falta eu colocar o viés. Essa daqui, mesma coisa, ó. Com forro, já tá com o viés pronto. E o zíper, a gente tá vendo. Então, é um terceiro jeito de colocar, tá? Mas esses dois aqui pro sintético, eles são maravilhosos. Vou trazer outros jeitos de vocês colocarem o zíper, porque cada material... Então, esse caso aqui é exatamente para esse caso aqui que eu mostrei, ó, tá? Ó, bem esse mesmo caso, esse mesmo caso. Ó, que daí passei o viésinho, fiz uma tela C, peguei a letra da DV, porque não, eu deixei já a minha estrutura, que eu estruturei, tá? Ou coloquei o forro como se fosse uma estrutura que é aquela esponjinha. Aqui, eu não queria deixar o sintético sem nada, o que eu fiz? Eu coloquei um TNT. Então, ele já é o TNT, já deu uma estrutura. É isso. Nosso jeito de colocar o zíper é desse jeitinho. Me fala aí quais são as suas dúvidas, tá bom? A apostila das minis tem link aqui embaixo na descrição, com os nossos 10 modelos de miniaturas, grupos no WhatsApp, e é isso. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Beijo, beijo.